Vamos agora iniciar a análise do artigo 12 do Decreto 10.188, que nos diz assim: aplica-se a prescrição quinquenal nos termos do disposto no Decreto número 20.910, de 6 de janeiro de 1932. Exatamente isso, de 1932. Aos valores não pagos nem reclamados em época própria do surgimento da pretensão que ocorrerá. Vamos lá. Ó. Dos valores não pagos, se o ente não pagou e não foi reclamado dentro de época própria, começa a prescrever. Nem reclamados em época própria. Valores não pagos, nem reclamados em época própria do surgimento da pretensão que ocorrerá. Inciso 1. No primeiro dia subsequente ao registro do ato concessório de aposentadoria ou a pensão pelo Tribunal de Contas competente, quando o regime instituidor for o RPPS. Aí, aqui, nós já vimos aquele marco legal. Se for até aquela data da lei de 2012, que nós já conversamos anteriormente, pode botar a data do próprio documento. Aquela data vai ser o marco prescricional de início da contagem. Melhor, se for um prazo anterior, utiliza a data do tribunal, como está falando aqui. Mas é importante nós ficarmos atentos. Se for posterior, a data que se preenche é a data da publicação. Embora que fale da data do documento, do ato concessório, é a data da publicação do ato concessório. Por que eu falo isso? Porque esse tema já foi discutido e saiu uma nota explicativa da Previdência Social, falando que a data a ser preenchida, que é o marco da contagem da prescrição, não é a data do documento, e sim a data da publicação, quando ele se torna público. Aí começa. Isso para os RPPS. Vamos lá ler de novo. No primeiro dia subsequente ao registro do ato concessório de aposentadoria ou a pensão pelo Tribunal de Contas competente, quando o regime instituidor for o RPPS. Vamos partir para o inciso 2. Ali já tendo aquele entendimento que nós fechamos ao longo desse curso. No inciso 2, no primeiro dia subsequente ao recebimento da primeira prestação, quando o regime instituidor for o RGPS. Aqui, quando o regime instituidor for o INSS, o RGPS, o que acontece? Não tem aquele marco da data da publicação do registro do Tribunal de Contas, e sim no primeiro dia subsequente ao recebimento da primeira prestação, quando o regime instituidor for o INSS. Ali começa a contagem do marco prescricional. O marco prescricional é de 5 anos, o período é de 5 anos. O que passar de 5 anos começa a prescrever. E é importante entender o quê? Que às vezes se confunde prescrição com decadência. A decadência, você perde o direito. Na prescrição, a cada mês que você deixa, depois que tu alcança o período que começa o período limite, a cada mês que você não cobra, você perde um mês lá do começo. A cada mês que passa, você perde um mês lá no começo. Mas você continua tendo o direito de cobrar. Você não perde o direito. Só perde aquelas competências que vão ficando mais distantes, depois que você alcança os 5 anos. Acredito que com isso nós fechamos esse entendimento. Diferença de prescrição e decadência. Quando você tem a decadência daquele direito, você não pode exigir mais ele. Agora, na prescrição, você continua podendo exigir, só perde aquele período mais distante. Vamos para o parágrafo único desse artigo. O prazo prescricional da compensação financeira relativa ao período de estoque dos RPPS será contado a partir da entrada em vigor deste decreto. Aqui está deixando claro que o marco prescricional da compensação financeira referente ao estoque dos RPPS é da entrada em vigor desse decreto. Então, é importante ter essa informação, esse marco de entrada em vigor desse decreto. E lá para o final, já antecipando algumas coisas, no final, vamos perceber que tem a vigência, para alguns temas tem um prazo mais para frente, para outros já é agora. Mas você vai ver lá no final desse decreto.
período de estoque será contado a partir da entrada em vigor deste decreto. Esse é um ponto importante, porque quando a gente olha para o passado, o estoque RBPS não tinha prazo prescricional. Você poderia cobrar a qualquer momento, você receberia o estoque completo. Hoje, o estoque RGPS também tem prazo. E esse prazo termina quando? 31 de dezembro de 2024. Então, os RPPS têm até 31 de dezembro de 2024 para cobrar o estoque. Não cobrou nessa data, começa a incidir agora a prescrição. Porque antes dessa data, não se contava a prescrição. Então, todos os requerimentos enviados até 31 de dezembro de 2024 recebem estoque completo. Depois disso, só recebe os últimos 5 anos de estoque. Esse é um tema importante que pode gerar um prejuízo significativo para os RPPS. Já adiantando um pouco, já o prazo limite para cobrar os estoques da RPPS é até o final do ano de 2025, que é também o prazo do fluxo, porque aí já entra o prazo prescricional de 5 anos, mas lá para frente nós vamos estar alinhando isso melhor, lá no final desse tema. Vamos partir para o artigo 13, que nos diz assim: os regimes instituidores deverão registrar imediatamente no sistema de compensação previdenciária qualquer revisão do benefício objeto da compensação financeira, ou seja, total ou parcial. Um ponto importante, fala que qualquer mudança no benefício tem que registrar no sistema de compensação previdenciária. Contudo, na presente data, ainda não tem essa funcionalidade no sistema para se fazer a revisão do benefício. Um exemplo, digamos que o benefício foi conseguido com valor, teve a revisão lá no regime instituidor, diminuiu o valor do benefício. Hoje ainda não tem no sistema uma ferramenta para isso, mas está dentro das melhorias vir essa ferramenta de revisão e de recurso para poder efetuar essa atualização. Vamos seguir. Parágrafo 1º. Caso a revisão do benefício modifique o seu valor inicial, serão utilizados os mesmos parâmetros para a concessão da compensação financeira, recalculados os valores de compensação devidos ao regime instituidor desde a data do início de pagamento do benefício, observada a prescrição quinquenal. O que vai acontecer pelo que esse parágrafo 1º do artigo 13 nos fala? Caso a revisão do benefício modifique o valor inicial, serão utilizados os mesmos parâmetros para a concessão da compensação financeira, recalculados os valores da compensação devidos ao regime instituidor desde a data do início. Isso pode ser um ponto positivo ou negativo, depende do lado que você está. Deixa eu deixar isso mais claro. Se você é um regime instituidor e está cobrando o INSS, e na revisão de benefício, o valor do benefício diminuiu, vai recalcular tudo. Então, o regime instituidor deveria ter recebido um valor menor. Então, significa o quê? Que ele vai ter que devolver o valor através de glosa. Provavelmente. Agora, para o regime de origem, isso é bom. Porque ele vai pagar menos e vai descontar o valor que pagou a mais corrigido. Agora, vamos para uma outra hipótese. Digamos que o valor concedido inicial é inferior ao correto que foi revisado. Então, vai ser feita a correção, de novo, do requerimento calculado, e vai projetar e vai corrigir. Então, o regime instituidor vai receber esse valor atrasado maior, esse valor atrasado da diferença desse valor. Mas o importante é o quê? Limitado ao prazo prescricional, só os últimos 5 anos. Se passou dos 5 anos, não vai ser possível o que passou dos 5 anos, só até limitado a 5 anos, que é uma questão relevante. Nós temos a norma criando essa limitação, mas não temos essa ferramenta ainda no sistema com prévio, administrado pela DataPrev. Então, acredito que isso, provavelmente, o Conselho Nacional de RPPS deve entrar nessa questão para tentar chegar em um termo justo e adequado, tanto para o INSS quanto para os RPPS e dos RPPS entre si. Acredito eu, mas vamos acompanhando essa evolução.
Vamos para o parágrafo primeiro. Caso a revisão do benefício modifique, não, o parágrafo primeiro nós já lemos. Vamos para o parágrafo segundo. Na hipótese de revisão do benefício pela apresentação de novos elementos que resultem em decisão administrativa ou decisão judicial que não possuam efeito retroativo, os valores da compensação financeira serão recalculados a partir do pagamento do valor do benefício revisado, observada a prescrição quinquenal. Justo. Se o valor do benefício foi reajustado por apresentação de novas provas, ele vai ser reajustado dali para frente. Então, a compensação previdenciária também vai recalcular dali para frente, não vai recalcular desde o início, porque desde o início do benefício até aquela data estava correto. Qual um exemplo que eu posso te dar? Digamos que a pessoa se aposentou pelo INSS e tinha tempo para se aposentar lá, se aposentou. Mas depois ela percebeu e eu esqueci de juntar a certidão de tempo militar. Eu esqueci de juntar aquela decisão trabalhista que reconheceu esse período e determinou que a empresa realizasse contribuições previdenciárias. O que eu vou fazer agora? Dentro do prazo de 10 anos, vou requerer a revisão do meu benefício. Aí requeriu a revisão, passou-se um período de tempo, foi analisado, foi concedido a revisão. Só que o valor retroativo não vem. Por quê? O INSS, quando concedeu, não tinha conhecimento e não lhe foi apresentado esses documentos para ele analisar. Ele concedeu dentro da forma do requerimento inicial. Aí esse benefício vai ser revisado e dali para frente será um novo valor. E também será calculado também para a compensação previdenciária, que retroagirá os últimos 5 anos, ou no caso, até a data da revisão. Acredito que esse tema ficou bem fechado para a gente. Ó. O que o parágrafo segundo nos diz? Na hipótese de revisão, agora com base nesse entendimento que você tem agora, na hipótese de revisão de benefício pela apresentação de novos elementos que resultem em decisão administrativa ou em decisão judicial que não possuam efeito retroativo, não possuem efeito retroativo, diferente do parágrafo primeiro. Os valores da compensação financeira serão recalculados a partir do pagamento do valor do benefício revisado, observada a prescrição quinquenal. Acredito que esse tema ficou bem amarrado aqui com a gente. Vamos agora para o parágrafo terceiro. As diferenças de valores decorrentes da revisão ou do pagamento da compensação financeira em relação ao benefício cessado serão compensadas no mês seguinte ao da constatação. Então, mesmo que o benefício já tenha sido cessado, serão efetuadas esse pagamento no mês seguinte ao da constatação, conforme informa aqui. Ó. A diferença de valores decorrentes da revisão ou do pagamento da compensação financeira em relação ao benefício cessado, que pode ter sido cessado por óbito, cessado por diversos motivos. Mas nesse caso aqui, o que se encaixa melhor por cessação por óbito, serão compensados no mês seguinte ao da constatação. Mesmo se já tenha cessado o benefício, ocorrerá o pagamento dessa diferença. Vamos para o parágrafo 4º, para nós continuarmos a nossa leitura e a nossa conversa aqui sobre essa norma. O direito de anular os atos de concessão, revisão ou indeferimento da compensação financeira decairá no prazo de 5 anos, contado da data em que tenham sido praticados, exceto se comprovada má-fé nos termos do disposto no artigo 54 da Lei 9784, de 29 de janeiro de 99. Vamos lá. O direito de anular, primeiro ponto, anular o ato de concessão, anular um ato de concessão de aposentadoria ou pensão, revisão ou indeferimento de compensação financeira decairá no prazo de 5 anos, contado da data em que tenha sido praticado, exceto se comprovada má-fé. Então, tem um prazo de 5 anos para anular esses atos. Ato de concessão, no caso aqui, corrigindo, o direito de anular os atos de concessão, revisão ou indeferimento da compensação financeira, o ato de conceder a compensação.
Corrigindo por quê? O prazo de revisão de um benefício previdenciário, de aposentadoria ou pensão pelo INSS, é um prazo de 10 anos, o prazo revisional. Agora, aqui é um prazo para revisar a concessão, revisão ou indeferimento da compensação financeira decairá no prazo de 5 anos. Aqui está tratando não é de aposentadoria ou pensão, anular esse ato de concessão. É a concessão, o deferimento da compensação previdenciária. É importante te amarrar, porque senão a gente acaba lendo o parágrafo, lê o artigo e liga a um fato principal diferente do que realmente a norma nos trouxe. Aqui nós estamos falando da concessão de uma compensação previdenciária, revisão ou indeferimento, o prazo de 5 anos. Prazo de 5 anos contado da data em que tenham sido praticados. Isso é importante. Vamos agora para o artigo 14. Caso a unidade gestora do RPPS possua personalidade jurídica própria, o ente federativo responderá solidariamente pelas obrigações previstas nesse decreto. Aqui é um ponto que já trata de responsabilização do RPPS, da unidade gestora tendo personalidade jurídica própria. Se não tiver a personalidade jurídica própria, fica no CPF do Poder Executivo ali, da Prefeitura, do Estado, do ente federado. Os recursos financeiros recebidos pelo regime próprio de previdência social a título de compensação financeira somente poderão ser utilizados no pagamento de benefícios previdenciários do respectivo regime. Aqui entra um ponto importante. O valor recebido a título de compensação financeira, que nós chamamos de compensação previdenciária, só pode ser utilizado nos pagamentos de benefícios previdenciários do respectivo regime. Vamos estreitar mais esse assunto. Não se pode pegar o dinheiro de compensação previdenciária para pagar a folha de ativos. Não é permitido. O próprio decreto reforça isso. É um ponto já alinhado. Digamos que eu tenho uma repartição simples, fundos diferentes. Um exemplo, um regime financeiro, um regime previdenciário. E tem agora a separação no fundo dos militares. Essas três vertentes. Se eu compenso de uma aposentadoria de um fundo, um exemplo, financeiro, a compensação é revertida no pagamento do fundo financeiro. Se eu compenso do fundo previdenciário, o valor tem que ser revertido para o fundo previdenciário. Se é uma compensação, quando regulamentar a compensação dos militares, que foi aquele termo que nós falamos logo no início do nosso curso. E tem a compensação dos militares, tem que ser revertida para o pagamento dos benefícios dos militares. Então é importante ficar atento a isso. E você, como gestor de compensação previdenciária, tem que ficar atento, porque nos relatórios que você encaminhará para o setor de contabilidade ou tesouraria, vai ter que separar esses valores. X valor é do fundo financeiro, como exemplo, do fundo X, Y valores do fundo Y, do fundo Z, e valor tal do fundo J. Eles seguem caminhos diferentes. É importante fazer isso, porque ele é referente a um benefício concedido naquele respectivo fundo. É importante detalhar isso para não ter problema no futuro. No caso, surgindo uma auditoria, uma auditoria do Tribunal de Contas, eles vão querer observar essa separação. Então, fique atento. Você que é gestor de compensação previdenciária, para fazer essas separações. Agora, se não tem separação nenhuma, fica tudo na mesma caixa. Mas é importante frisar, não pode utilizar o pagamento da compensação previdenciária para pagamentos de funcionários de ativo, dos servidores ativos. Eu gosto de amarrar muito esse tema porque surgem muitas dúvidas e muitas suposições e questionamentos. Mas aqui eu acho que nós amarramos bastante. Não só para você que é gestor de compensação previdenciária, como também para os analistas. Vamos aqui seguir em frente.
vamos para o artigo 16, que nos diz assim: o tempo de serviço equivalente ao período de contribuições apurados e parceladas nos termos do disposto no artigo 154 do Regulamento da Organização e do Custeio da Seguridade Social, aprovado pelo Decreto número 2173, de 5 de março de 97, devidas por estados, Distrito Federal e município ao INSS em razão da extinção de RPPS, com o retorno dos respectivos servidores ao RGPS, desde que não tenha sido compensado com contribuições previdenciárias devidas ao RGPS. Será computado como tempo de contribuição ao RGPS, inclusive para efeito de contagem recíproca de tempo de contribuição e apuração do valor da compensação financeira de que trata este decreto. Esse artigo 16 é um pouco complexo, mas vamos detalhar ele melhor. O tempo de serviço equivalente ao período de contribuições apurados e parcelados nos termos dispostos no artigo 154 do Regulamento da Organização e do Custeio da Seguridade Social, aprovado pelo Decreto 2173. Aí fala do repasse das contribuições de forma parcelada. Ok, as contribuições estão em um lugar, estão partindo para outro. Vamos continuar agora. Aí já está amarrando as contribuições. Um regime recebeu e está repassando para outro, mesmo que seja de forma parcelada, conforme o decreto, devidas por estados, Distrito Federal e municípios ao INSS em razão da extinção do regime próprio de previdência social. Um outro ponto, esse caso ocorre quando o RPPS que existia há um tempo atrás deixa de existir. E se ele deixa de existir, não vai receber mais as contribuições, porque vai estar afiliado ao RGPS, os servidores que pertencem àquele ente federativo. E aquele ente parcelou e está pagando as contribuições, está devolvendo. É o primeiro ponto. Então, quem vai ser responsável pela aposentadoria e pensão, caso ocorra desse servidor, já é o regime geral de previdência social, não mais o RPPS. Vamos continuar. Com o retorno dos respectivos servidores ao RGPS, desde que não tenha sido compensado com contribuições previdenciárias devidas ao RGPS. Desde que não tenham sido compensadas com contribuições devidas já ao RGPS. É o primeiro ponto. Será computado como tempo de contribuição ao RGPS. Faz sentido, porque se o RPPS foi extinto, repassou as contribuições recebidas para o regime geral de previdência social, nada mais justo que essas contribuições entrem na contagem daquele servidor que agora é segurado do regime geral, mesmo pertencendo a um ente da federação, a um estado, a um município. Será computado como tempo de contribuição ao RGPS, inclusive para efeito de contagem recíproca de tempo de contribuição e apuração do valor da compensação financeira de que trata este decreto. Claro, porque se o tempo foi enviado para o INSS, assim como as contribuições, esse ponto é diferente de averbação, que quanto à verba leva a certidão e depois tu cobra. Ali não. Ocorreu durante a atividade daquele funcionário. Aquele funcionário continua trabalhando, ele não se aposentou. Em atividade o tempo foi. Então, é como se ele tivesse entrado lá no INSS desde o início. É diferente do caso dos aposentados que antes da extinção já tiveram seu benefício concedido pelo aquele RPPS que foi extinto. Então, aquele RPPS continua sendo responsável pela pagar a compensação previdenciária daquele servidor. Agora, aqueles que foram em atividade para o regime geral, o regime geral recebeu, então não foi averbação. Houve a migração das contribuições e da responsabilidade pelo benefício do seguro. O seguro deixou de ser do RPPS e passou para o RGPS. Porque o regime geral
de Previdência Social, INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Então, a Previdência é um seguro. Ele pegou o dinheiro do seguro que estava em um fundo e passou para o outro. Então, aquele outro que recebeu esse valor vai custear o benefício e assim como também pagar a contribuição, a compensação previdenciária. Eu acredito que aqui, embora esse artigo 16 seja um pouco embolado, nós conseguimos destrinchar ele bem para entender o que o legislador lá, quem fez esse decreto, a equipe que fez o decreto, quis passar para a gente. E vamos seguir. Então, nesse decreto, isso não prejudica a questão de contagem recíproca. O tempo vai ser contabilizado lá. O IGPS, inclusive, para efeito de contagem recíproca de tempo de contribuição e apuração do valor da compensação financeira. Vamos seguir. Parágrafo único. Compete ao INSS a emissão de certidão de tempo de contribuição referente ao tempo de contribuição de que trata o caput. O que acontece? Se a contribuição em atividade foi para o INSS, é como se lá tivesse tempo. Então, se aquele servidor sai de lá, sai daquele RPPS e vai para um outro exemplo, sai da prefeitura que ocorreu essa extinção e vai para um estado que tem um regime próprio, o que ele vai fazer? Ele vai no INSS solicitar aquela certidão e levar para o regime próprio que ele está atualmente. E ocorrerá a contagem recíproca. E aquele regime próprio cobrará do INSS que emitiu a certidão, porque lá estão as contribuições efetuadas. Eu acho que ficou bem claro essa questão. Caberá recurso administrativo da análise dos requerimentos de compensação financeira entre a RGPS e os RPPS, e entre estes regimes e entre esses regimes. Entre estes regimes é entre os RPPS, e do pagamento de valores relativos à compensação financeira, que seja julgado pelo Conselho de Recursos da Previdência Social na forma definida em seu regimento interno. Aqui fala em relação a recursos administrativos relacionados a requerimentos de compensação previdenciária. Ok, já tem a previsão no decreto, mas ainda não tem no sistema Comprev hoje. Na data que eu gravo o vídeo, não tem. A informação que nós temos é que estará sendo acrescentada pela próxima melhoria, que é importantíssimo, essa questão do recurso administrativo. Por quê? Caberá recurso administrativo da análise do requerimento. Com certeza, ocorrerá algumas decisões que o regime instituidor discordará do regime de origem. E se ele indeferir o requerimento, por exemplo, vai ter que partir para a via de recurso, para poder uma instância superior decidir quem tem direito. Vamos partir para o próximo, que vai seguir a mesma linha do recurso do INSS. Como eu falei anteriormente, que o segurado é entrada numa pensão, o INSS indefere, aí entra com recurso, vai para a instância superior, e nessa instância superior vai ser decidido. Vai ser o mesmo caso da questão com a compensação. Eu não sei se vai para a mesma questão, para o mesmo local de recurso para onde vão os benefícios do INSS. Porque se for para lá, vai encher a caixa de tantos recursos, que já tem bastante dos benefícios de pensão e aposentadoria. Se juntar no mesmo lugar da compensação previdenciária, vai ficar, bem dizer, eu acredito, quase que inviável. Mas eu acredito que eles já devam estar pensando nisso e criando uma estrutura, mesmo que seja lá dentro, mas diferenciada só para analisar essas questões. Vamos agora para o artigo 18, que fala sobre a criação do Conselho Nacional de Regime Próprio de Previdência Social. Fica instituído o Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social, com as seguintes competências. Agora fique atento que eu vou ler as competências. Participar da definição das políticas e das diretrizes gerais relativas aos regimes próprios. Ok, perfeito. Participar da definição das políticas e das diretrizes gerais relativas aos regimes próprios. Perfeito. Inciso 2. Propor a elaboração e a revisão de normas e procedimentos relativos aos regimes próprios e a compensação financeira entre o RGPS e o RPPS, e destes entre si. Propor a elaboração. É importante ressaltar que propor não é obrigar, ele vai sugerir. Inciso 3.
examinar proposições de normas e procedimentos relativos aos regimes próprios e a compensação financeira entre os regimes. Um dos primeiros pontos que foi abordado pelo Conselho Nacional de Regimes Próprios, se eu não me engano, foi a primeira resolução ou nota explicativa, algo do tipo. O primeiro ato que eles fizeram foi relacionado à compensação previdenciária ser realizada por servidores e não por empresas, consultorias. E foi reforçado recentemente não só pelo Conselho, mas também pelo Ministério da Previdência, por ser uma atividade finalística. É uma observação que vocês podem pesquisar lá as resoluções, lá, os documentos emitidos pelo Conselho Nacional de RPPE, e vocês vão perceber que o primeiro trata sobre isso, e agora em 2020, final de 2023 ou início de 2024, eles reiteraram essa questão. Vamos continuar. Inciso 4. Deliberar sobre os parâmetros, as diretrizes e os critérios de responsabilidade previdenciária na instituição, na organização e no funcionamento dos RPPS, relativos ao custeio, benefícios, atuária, contabilidade, aplicação e utilização dos recursos e constituição e manutenção dos fundos previdenciários, a serem estabelecidos pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Aqui ele relaciona as atividades inerentes ao regime próprio, que eles vão estar deliberando sobre os parâmetros e as diretrizes e os critérios de responsabilidade. Vamos para o inciso 5. Propor metas e ações que contribuam para o aprimoramento dos RPPS e da compensação financeira. Então, eles vão propor metas e ações que contribuam para o aprimoramento, para a melhoria. E é importante ter essa instituição para poder não ter uma decisão unilateral, só apenas pelo Ministério da Previdência. Então, vai ter mais esse grupo de conselheiros aqui para poder juntar com o Ministério da Previdência e decidir sobre esses temas, principalmente relacionados à compensação previdenciária. 6. Participar da definição e acompanhamento, participar da definição e acompanhar o desenvolvimento de sistemas relativos aos RPPS e à compensação previdenciária. Então, eles vão participar da definição, toda mudança que está ocorrendo, implementação, tudo, eles estão participando, eles estão por dentro, eles estão sugerindo, eles estão propondo, eles estão ali envolvidos com todo o mecanismo da compensação previdenciária, representando os RPPS também. O inciso 6, participar da definição de ações de educação previdenciária, de intercâmbio de informações e de articulação entre órgãos e entidades públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, que atuem com previdência. Eles fazem essa articulação, tá? Como atribuição deles. O inciso 8, acompanhar e avaliar a implementação de políticas, diretrizes gerais, metas, ações e a aplicação das normas e dos procedimentos relativos aos regimes próprios e a compensação financeira pelos entes federativos. Inciso 10. Deliberar sobre o programa de certificação institucional e modernização da gestão dos regimes próprios de previdência social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Progestão RPPS. É importante. E esse Progestão RPPS tem níveis. Você cumpre determinados requisitos e se enquadra em determinados níveis, que é objetivando a melhoria dos serviços. Inciso 10. Elaborar e aprovar o seu regimento interno. Vamos agora para o artigo 19, que nos diz assim: o Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social será composto por representantes dos seguintes órgãos e entidades. Inciso 1, do Ministério da Economia. Então, 2 da Secretaria de Previdência, da Secretaria Especial de Previdência. Então, vamos lá. Estamos falando sobre a composição. O Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social será composto por representantes dos seguintes órgãos: Ministério da Economia, 2 da Secretaria de Previdência. Na linha B,
Um da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital. E isso continua sendo ainda do Ministério da Economia. Então, ali já são 3 do Ministério da Economia. Inciso 2, 1 do INSS. Inciso 3, 1 dos Tribunais de Contas dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Então, um representante do Tribunal de Contas dos Estados, Distrito Federal e dos municípios, ou dos municípios. Inciso 4, 7 dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dentre os quais... Então, aí, vamos lá, a quantidade maior está em representante dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, dentre os quais, aqui, ó, vem a linha A, 2 de RPPS dos Estados e Distrito Federais, e do Distrito Federal. Então, 2 são representantes do Estado e do Distrito Federal. A linha B, 2 de RPPS dos municípios. 1 de entidade de âmbito nacional representativa de unidade gestora de RPPS. Então, vamos lá. 1 de entidade de âmbito nacional representativa de unidade gestora de RPPS. Poderia ser uma associação, acredito eu. A linha D, 1 de entidade de âmbito nacional representativa dos estados e do Distrito Federal. 1 de entidade do âmbito nacional representativa dos municípios. Vamos para o inciso 5. 3 de segurados e beneficiários do RPPS, entre as quais. Vamos continuar aqui. O inciso 5. 3 de segurados e beneficiários de RPPS, dentre as quais. 1 da União, 1 dos estados, o do Distrito Federal e 1 dos municípios. Vamos agora para o parágrafo 1º, que nos diz assim: cada membro do Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social terá um suplente, que o substituirá em suas ausências e impedimentos. Em caso de impedimento, o suplente assume e participa da reunião. Inciso 2. Os membros do Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social, de que trata os incisos 1 e 2 do caput, e respectivos suplentes serão indicados pelos órgãos que representam. Perfeito. Os órgãos que eles representam indicarão os suplentes deles. Inciso 3. Os membros do Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social, de que tratam os incisos 3 e 5 do caput, e respectivos suplentes serão escolhidos conforme os critérios estabelecidos em ato da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. O parágrafo 4º. Os membros do Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social, de que trata o inciso 4º do caput, os respectivos suplentes serão indicados pelo Conselho Nacional dos Dirigentes dos Regimes Próprios de Previdência Social. Vamos agora para o parágrafo 5º. Eu não estou comentando muito porque já está bem claro. Informando da onde são essas pessoas que participarão, que comporão, e da onde virão os suplentes. Vamos para o parágrafo 5º. Os membros do Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social e respectivos suplentes terão mandato de 2 anos, admitida recondução. O parágrafo 6º. A autoridade responsável pela indicação para membro do Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social poderá requerer a qualquer tempo e a seu critério a substituição do indicado por novo representante, que cumprirá o mandato pelo prazo remanescente. Então, a autoridade responsável pela indicação para membro do Conselho Nacional, ela pode substituir. Então, aquela pessoa que está lá representando não vai ficar dentro do período todo, ela pode ser substituída. Parágrafo 7º. Os membros do Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social serão designados pelo secretário de Previdência da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. É a forma de designação. Vamos para o parágrafo 8º.
a Secretaria de Previdência da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia indicará, dentre os representantes de que trata a linha A do inciso 1 do caput, o presidente do Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social. Então, o presidente do Conselho Nacional de Regimes Próprios da Previdência Social está dentro do inciso 1, a linha A, que nós falamos anteriormente, que designará um secretário executivo para auxiliá-lo na gestão das atividades do Conselho. Aqui nós fechamos esse vídeo porque ele se alongou bastante, mas nós fechamos essa parte. E no próximo vídeo nós partimos para o artigo 20 e concluímos esse decreto e assim também partimos para as considerações finais da conclusão desse curso.